Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira um resumão com as últimas informações do Santos. Muito conteúdo, muita informação. Algum desses assuntos eu queria ter trazido ontem, terça-feira, mas a minha vida está bastante corrida. Vocês estão vendo que eu não estou no meu cenário mais uma vez. Já estou aqui na redação do programa que eu apresento, separando todas as informações para o telejornal das 18 horas. Tem sessão da Câmara Municipal aqui de Guarulhos, então entre uma coisa e outra eu hoje consegui parar para gravar aqui com vocês. Peço desculpa por não ter trazido o vídeo ontem, a ideia seria trazer vídeos diários, mas às vezes infelizmente não dá tempo. Quem sabe um dia eu venha viver só do YouTube e aí a gente pode ter uma programação especial. Enquanto isso não acontece, nós vamos levando a vida, tá certo? Até por isso eu peço para você se inscrever. Se inscreva aí e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do que nós publicamos por aqui e ficar por dentro de todas as informações do Santos. Não esqueça do seu like, que é muito importante para que a gente tenha o nosso conteúdo disseminado para mais pessoas. Assim, nós podemos ter novos inscritos diariamente. Estamos indo rumo aos 10 mil inscritos. Quando isso acontecer, eu vou sortear uma nova camisa do Santos para um dos nossos inscritos. Quero também pedir a sua opinião sobre todos esses assuntos aqui embaixo. Claro, compartilhe o nosso conteúdo e, por fim, vire membro aqui do nosso canal, se você quiser e puder, a partir de R$ 2,99 por mês. Teremos em breve benefícios exclusivos, como o grupo de WhatsApp, para nós conversarmos mais aproximadamente com os inscritos do nosso canal e por aí vai. Um ano em que eu quero que o nosso canal continue crescendo cada vez mais, tá bom, gente? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a super folga de Pedro Caixinha ao elenco do Santos. A venda de mando de campo do Santos, será que faz sentido? Dois volantes que podem sair do Santos, um deles priorizando a sua renovação de contrato, uma suposta chegada de um zagueiro que já vestiu a camisa do Santos e também falaremos sobre um assunto que, na verdade, eu já vou abrir o vídeo agora falando apenas para registro. Não é porque o Santos não está nas competições da Conmebol que eu vou me calar e que eu não vou me posicionar contra a fala abjeta, criminosa e racista do senhor Alejandro Domingues, presidente da Conmebol. No momento em que os clubes brasileiros têm cobrado, notadamente o Palmeiras, punição aos sucessivos atos de racismo contra jogadores e clubes brasileiros, esta pessoa indigna que comanda a Conmebol disse que a Libertadores sem clubes brasileiros seria como o Tarzan sem a Cheetah. É isso mesmo. Ele disse que a Conmebol, a Libertadores sem os times brasileiros, seria como o Tarzan sem macaco. Uma fala nojenta, asquerosa de um cidadão que não merece nenhum respeito. E os clubes brasileiros deveriam se dar ao respeito de deixar as competições da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana. Encontrem qualquer alternativa. Vai jogar na CONCACAF, vai jogar só entre os times brasileiros, mas temos que virar as costas para esse torneio que passa pano para racista, que passa pano para criminoso, tá bom? Essa é a minha posição. Eu quero deixar aqui registrado o meu repúdio a essa fala criminosa desse cidadão que não merece o meu respeito. Tá bom? Mas agora vamos falar sobre o Santos especificamente. Quero começar falando sobre a venda do mando de campo. O Santos vendeu esse amistoso contra o Curitiba, tudo pago e ainda lucrou com o jogo. Teve a venda dos ingressos lá, ingresso salgado, aliás, R$300 a inteira, 150 a meia. E nós já temos a informação de que o Santos tem duas vendas de mando engatilhadas. Segundo o Wagner Frederico, jornalista, um desses jogos já acertado à venda é o jogo da 10ª rodada do Brasileirão contra o Ceará. O jogo inicialmente estava previsto para a Vila Belmiro, não será no estádio do Santos. Ainda não se tem a confirmação de onde será esse jogo. E aí existe a possibilidade de um segundo jogo ter o seu mando vendido. E muitos torcedores passaram a debater esse assunto nas redes sociais nos últimos dias. Será que faz sentido o Santos vender mando de campo? A situação financeira está tão delicada assim que o Santos vai deixar de jogar na Vila Belmiro por causa de R$1 milhão? Olha, gente, a minha opinião, eu sei que esse é um assunto controverso e eu quero que você opine aqui. O Santos tem torcedores em todos os lugares. E eu disse no vídeo, se eu não me engano, da segunda-feira, que o Santos tem que ir onde a sua torcida está. E cá entre nós, quantos e quantos jogos o Santos já fez na Vila Belmiro lotada que não chega nem perto de R$1 milhão de renda, né? Então, se o Santos vai receber R$1 milhão para vender
o mando de campo, eu acho que o Santos sai ganhando, né? Vamos apenas ver o contexto, porque da última vez que o Santos vendeu o mando no Campeonato Brasileiro foi aquele jogo em Londrina contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vocês se lembram o que aconteceu? O público não foi tão bom, o Santos deixou de jogar na Vila Belmiro contra o time que na época era o Lanterna, e o Santos tomou uma sapecada de 2-0 e ficou com o dinheiro no bolso, mas perdeu os pontos. Então essa é a única ressalva que eu faço, e a outra ressalva também, apenas pedir bom senso à diretoria do Santos na escolha desse segundo mando. Querem um exemplo? Imagine o Santos vender o mando de jogo contra um Flamengo da vida. Aí vai jogar em Brasília ao invés da Vila Belmiro. Chega lá no estádio Mané Garrincha, tem 55 mil torcedores do Flamengo, 15 mil torcedores do Santos, aí seria melhor, seria como o Santos jogar no Maracanã. Não faz sentido, mas vamos ver o adversário e onde será esse jogo. Mas por R$1 milhão, sabendo que a Vila Belmiro lotada dá 500, 600, no máximo 650 mil de renda bruta, tem que ver o que dá de renda líquida, acho que não é um mau negócio. Mas e você, concorda ou não comigo, tá certo? Partindo para outro assunto controverso, que está deixando muito santista de cabelo em pé, eu quero falar sobre a super folga do Pedro Caixinha ao elenco do Santos. Para quem não sabe, o Santos jogou amistoso no domingo contra o Curitiba e ganhou não 1, não 2, não 3, mas 4 dias de folga. Hoje é um desses dias, aliás. O Santos volta a treinar apenas na sexta-feira. Folgou segunda, terça, folga hoje quarta, folga amanhã, quinta-feira. E aí, a pergunta elementar é, no meio de uma intertemporada, com o Campeonato Brasileiro batendo a porta, faz sentido 4 dias de folga? É uma pergunta e tanta, não é? Vamos lá, eu vou dar a minha opinião. Primeiro, é importante dizer que a direção do Santos não pode dizer que não sabia que esse é o modus operandi do Pedro Caixinha. André, por que raios você está dizendo isso? Eu te explico. Tem uma entrevista muito famosa do Pedro Caixinha ao Flow Sport Clube, que é o braço esportivo do podcast Flow. E nessa entrevista, o Pedro Caixinha deixa claro para quem quiser ver que ele costuma dar folgas grandes ao seu elenco, quando possível, evidentemente, em datas FIFA, que é o que está acontecendo neste momento. A seleção brasileira, por exemplo, joga amanhã, quinta-feira, contra a Colômbia, depois no dia 25, joga contra a Argentina. E como o Santos só volta a jogar no dia 30 contra o Vasco, o Pedro Caixinha liberou esses 4 dias de folga. Então o primeiro ponto é, não pode surpreender o Santos. Se isso surpreendeu Marcelo Teixeira, Pedro Martins, etc., faltou aquela lição de casa, o estudo prévio do treinador que você estava contratando. Dito isso, eu não posso concordar com esses 4 dias de folga. 2 dias de folga? 3 dias de folga? Vá lá. 4 eu já acho demais. Primeiro, porque o Santos já tinha ganhado 2 dias de folga depois da eliminação contra o Corinthians. Quem não se lembra? O Santos cai para o Corinthians e ganha 2 dias de folga. Já tinha tido a folga do Carnaval lá atrás, que deu toda a polêmica do Neymar e dos jogadores na Sapucaí. Então eu não vejo sentido nessa super folga. Podem até alegar que os jogadores estão cansados, mas gente, uma coisa é o jogador abrir o bico no meio da temporada ou na parte final da temporada com o acúmulo de jogos. Agora, vão tentar me convencer que no dia 20 de março já tem jogador estourando? Ah, André, mas o Guilherme e o Escobar foram poupados do amistoso por fadiga muscular. Mas, gente, aí é só fazer um controle de carga, não joga o amistoso e fica tudo bem. 2 dias de folga resolve. 4 eu já acho demais. E outra coisa, será que o Santos não tem ajustes para fazer para a estreia do Campeonato Brasileiro? Claro que tem, claro que tem. A bola aérea deixou de ser um problema tão grande, mas o Santos continua sofrendo esporadicamente, né? Por exemplo, o Pituca, que perdeu espaço, e falaremos dele já já. Será que o Pituca não gostaria de retomar a posição de titular nessa folga, nesse período, melhor dizendo, até a estreia contra o Vasco? E no ataque? Veron está pedindo passagem, o Roleiser, Soteldo, é muita gente para pouca vaga. Será que o Guilherme não queria demonstrar trabalho para não ser ameaçado pelo Soteldo? E o David Washington, que meteu um gol de cavadinha nesse período que o Santos tem até a estreia contra o Vasco, será que não podia botar aquela pulga atrás da orelha do Caixinha? Caixinha, treinador, quero o lugar do Tiquinho. Ou, professor, será que não dá para o senhor bolar um esquema para jogar nós dois? Ele é um pivôzão, eu sou mais móvel. Então, assim, acho que 4 dias é demais. E tem outra coisa, hein, gente? O Caixinha, ao fazer isso, ele coloca uma responsabilidade muito grande sobre ele. Porque agora, por mais que, tudo bem, eu sei que a folga faz parte, etc e tal,
Agora, se o Santos começa o brasileiro patinando, alguém tem dúvida de que isso vai ser assunto? Ah, tá vendo? Começou mal porque deu super folga, ao invés de treinar, deu folga, os treinadores vivem implorando por tempo de treinar e deu folga. Então, o Pedro Caixinha acabou criando uma polêmica desnecessária, tá bom? Quem não gosta de folga? Eu adoraria ter 4 folgas na semana, não seria uma maravilha? Você que tá vendo esse vídeo também, mas eu acho que 4 foi um pouco demais, né? 2, 3 dias, 3 dias eu tô sendo até bonzinho, 2 dias eu acho que tava de bom tamanho, né? Mas enfim, espero que depois o Caixinha arrepie nos treinos, até para ele evitar a polêmica de ser contestado pela torcida de forma desnecessária, né, porque criaria-se uma situação chata quando o Santos poderia estar aproveitando esse período de treinamento para chegar no Campeonato Brasileiro voando. Tá bom, gente? Então é isso. Se você estiver gostando desse vídeo, quase 11 minutos de gravação, não esqueça do seu like. Se você é novo por aqui, muito prazer, você está no canal Filho de Peixe, se inscreva, te convido, garanto que você vai gostar do conteúdo e não vai sair. Estamos indo rumo aos 10 mil inscritos e aí terá um sorteio de camisa oficial do Santos. Não comentou ainda a sua opinião? Faça isso e compartilhe o nosso conteúdo também. Agora, eu quero falar sobre João Schmidt e Diego Pituca. Primeiro sobre João Schmidt. Reportagem do Lucas Mussetti, publicada na manhã desta quarta-feira, informa que o João Schmidt tem recebido sondagens de clubes brasileiros e clubes do exterior, porque ele tem contrato com o Santos até o final desse ano, 31 de dezembro de 2025, e a partir da virada do semestre pode assinar um pré-contrato. O João Schmidt já sabe dessas sondagens, o Santos não recebeu nenhuma proposta oficial, mas o posicionamento do João Schmidt é esgotar todas as possibilidades de renovação com o Santos para depois definir o seu futuro, se ele fica ou sai. O que o João Schmidt pede ao Santos? Um contrato longo. Ele tem 31 anos e tem contrato até o final deste ano. Ele pleiteia um contrato longo, a reportagem não informa se são 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas que ele quer primeiro ouvir o que o Santos tem a oferecer, negociar, estica daqui, puxa dali, cede daqui, cede dali, não deu certo? Aí sim ele vai escutar as propostas dos outros clubes, repito, do Brasil e do exterior. Sobre o João Schmidt, ainda que ele tenha alternado bons e maus momentos, eu acho que ele é um bom jogador. Eu faria um esforço para renovar com ele, apenas para deixar claro que eu faço uma ressalva. Não podemos meter os pés pelas mãos e, sob o pretexto de agradar o jogador, oferecer contratos longuíssimos com salários nababescos, que aí depois o jogador pode decair técnica ou fisicamente e apenas onerar os cofres do clube, como, por exemplo, está acontecendo com o Júlio Furt. É claro que o Furt tem uma questão de lesão crônica, uma pubalgia que é muito complicada, mas o João Schmidt, embora seja quase 5 anos mais novo do que o Furt, já é um jogador acima dos 30 anos e não tem problemas físicos crônicos, pelo menos não que eu saiba. Mas eu só faço essa ressalva para que a gente evite o filme repetido de jogadores que depois ganham salários monstruosos, longuíssimos contratos e que depois só dão prejuízo ao Santos. Então eu, André, tentaria renovar com o João Schmidt, mas com essa ressalva de que o Santos tem que ter cuidado com os termos que serão oferecidos. Tá certo, galera? E sobre o seu companheiro Diego Pituca, uma reportagem do Fúvio Feola, que já trabalhou inclusive dentro do Santos e que é setorista do Santos há muito tempo, já trabalhou no jornal A Tribuna, que é conhecido por todos nós, agora está trabalhando no Jornal da Orla, uma nova iniciativa que tem na cobertura santista na Baixada, informa que o Diego Pituca pode sair do Santos. Na reportagem, o Fúvio cita a janela do meio do ano, a grande janela ali de junho, mas não nos esqueçamos que está aberta uma janela apenas para transferências internas aqui no Brasil até o dia 11 de abril, que contempla jogadores inscritos nos estaduais, como é o caso do Pituca. O Pituca tem um salário que gira na casa de R$1 milhão, tem um contrato, salvo engano, até o final de 2027 e perdeu espaço para o Bom Tempo. Aliás, Diego Pituca, se eu pudesse lhe dar uma dica, brigue pela posição de primeiro volante, tá bom? Eu acho que você vai se dar melhor aí, porque você é um volante rápido, coisa que o Schmidt e o Rincon não são, e na segunda volância, digamos assim, tá difícil para você. Seja o primeiro volante, volte aos seus tempos áureos com o Sampaoli, vai ser melhor, porque tem aí o Bom Tempo, tem o Zé Rafael para estrear, acho que é melhor para você. Mas enfim, voltando, o Fúvio narra essa possibilidade do Pituca sair, e aí eu só deixo aqui registrado que existe essa possibilidade, é uma informação apurada por um jornalista sério,
E é claro que um jogador que ganha quase R$1 milhão por mês, aproximadamente, na reserva, é um pouco salgado, né? Mas eu acho que o Pituca tem condições de dar a volta por cima e recuperar o seu espaço. Se isso não acontecer, o Santos pode estudar propostas. A reportagem diz que o Santos não pretende se livrar do Pituca, emprestá-lo. Ou chega uma proposta sedutora para o Santos, ou o Pituca vai ser ali um importante jogador para o elenco, como ele de fato é. É melhor ter o Pituca na reserva do que outros jogadores que não cabe aqui citar, né? Não vamos gastar saliva falando de jogadores que vocês sabem que recentemente ocupavam uma vaga no banco de reservas do Santos para a posição de meio do campo e que não agregavam absolutamente nada. E para fechar o vídeo, porque já está ficando longo demais, Gustavo Henrique, zagueiro criado aqui no Santos e que atualmente está no Corinthians. Thiago Fernandes, no portal Gol, trouxe uma reportagem que eu até considero um pouco controversa, porque ele fala da possibilidade do Santos fazer uma oferta para o Gustavo Henrique, porque a negociação pela renovação de contrato com o Corinthians não andou, mas logo na mesma reportagem ele diz que o desfecho dessa história deve ser o Gustavo Henrique renovando. Então, eu não entendi muito bem, mas tudo bem, não estou aqui para criticar trabalho de jornalista nenhum. Mas em resumo, Gustavo Henrique tem contrato com o Corinthians até o final do ano e o Santos estuda um pré-contrato com o jogador de 31 anos. Rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, acho que não faz sentido nenhum, pré-contrato, teria que esperar o Gustavo Henrique para janeiro do ano que vem. Ele joga sobretudo do lado esquerdo da zaga, onde o Santos já tem o Zé Ivaldo e já tem o Luan Pérez, e aí vai esperar 6 meses para quê? Não vejo que faz sentido. Gustavo Henrique não está em alta, muito pelo contrário. O Corinthians tem uma das zagas mais vazadas do futebol brasileiro nesse começo de ano. Para mim, não faz sentido nenhum. Não traiu o Gustavo Henrique em hipótese nenhuma, tá? Acho até que o Santos precisa de um zagueiro, mas não enxergo no Gustavo Henrique esse nome ideal. Então, para mim, não faz sentido trazer o Gustavo Henrique, mas eu quero saber se você acha que é um bom nome. Opine aqui embaixo, tá bom, gente? 17 minutos de vídeo, já falei demais, acho que você já está cansado de me ouvir, então a gente vai fechando a tampa por aqui. Deixe o seu like se você gostou, comente sua opinião sobre qualquer um desses assuntos, ou sobre todos esses assuntos, e no mais, não esqueça do seu like, se inscreva se for novo por aqui, compartilhe o nosso conteúdo e considere se tornar membro do canal Filho de Peixe, apoiando ainda mais o produtor de conteúdo independente. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.